Olá, como está? Como foi a sua semana? Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos orar? Querido Pai, orienta-nos através do Teu Santo Espírito para que compreendamos os Teus ensinos sagrados e coloquemos em prática na nossa vida. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. O nosso encontro hoje tem como objetivo compreendermos que não há escape para o homem sem a salvação em Jesus Cristo. E é importante que nós tenhamos esta consciência e que aqueles que ainda não creram em Jesus possam tê-la e após ter entendido isso e recebido Cristo, agradeçam a grande salvação dada por Jesus Cristo. O nosso texto que estamos iniciando hoje é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e está baseada no capítulo 2, capítulo 1 e 2, e o nosso texto áureo é o capítulo 2, o verso de número 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nosso tema para esta manhã é aspectos essenciais da doutrina da salvação. A salvação é um dom inefável de Deus. O homem vivia perdido, eternamente perdido, vivia distante de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo fez o homem chegar mais perto de Deus. Nós fomos salvos da nossa vã maneira de viver, é o que nos diz o apóstolo Paulo. Estávamos perdidos, fomos achados por Jesus. Vivíamos nas trevas, ele nos trouxe para a maravilhosa luz. Vivíamos sem rumo, ele nos mostrou o caminho, foi nos dado um caminho. Éramos condenados, vivíamos condenados, o Senhor nos absolveu. Fomos salvos. E essa salvação, então, é conhecida na sua inteireza. E desta forma, então, nós exaltamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. O autor da nossa lição, ele faz algumas colocações, 5 colocações, que eu quero compartilhar com os irmãos neste momento. A primeira delas é que a graça de Deus restaura o homem para louvor e glória de Deus. Efésios capítulo 1, o verso de número 6 diz o seguinte: para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Hoje em dia nós vemos que muitas pessoas estão preocupadas em ter e não em ser. As pessoas se preocupam mais em ter, o que está mais voltado para as coisas materiais, o que muitas vezes torna as pessoas avarentas e ambiciosas. Já o ser faz parte do compromisso com a essência da vida. É aquela procura que nos leva a desenvolver aspectos voltados para o caráter. Então, se nós queremos ser e viver como Cristo, nós vivemos para a glória de Deus por causa da natureza daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Tirou-nos do pecado, pagou o preço eficaz, foi feita a nossa redenção através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E então, como objetivo, nós recebemos a remissão dos nossos pecados, das ofensas que haviam, que nos distanciavam de Deus. E aqui está, e aqui reside o preço da graça de Deus. Grande e enorme tesouro nós recebemos do nosso Deus. E agora nesta posição, nessa nova posição, nós fomos feitos herança. Ou como já estudamos anteriormente, nós fomos feitos herdeiros de Deus. Então, Deus trabalhou de tal maneira na nossa vida, fazendo-nos novos.
O que Cristo veio fazer foi regenerar o homem, fazer de novo. E aqui nós temos a mais importante real segurança da nossa fé. Nós temos nascido de novo com um propósito bem definido, claro e inquestionável. E o apóstolo Paulo afirma isso nessa carta aos Efésios, capítulo 1, quando ele diz que o propósito de Deus é que vivamos para o louvor da glória de Deus. A segunda colocação que o autor da nossa lição faz é que a graça de Deus restaura o homem, vivificando-o em Cristo Jesus. Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados. Numa outra versão bíblica, mortos nos delitos e pecados. Paulo diz que nós estávamos mortos, uma situação verdadeira daqueles que estão fora de Cristo ainda. Nós estávamos longe de Cristo, então estávamos mortos. E então Paulo diz que nós fomos encontrados e fomos vivificados dos nossos delitos e pecados. O homem que vive distante do Senhor, nessa vida de rebeldia espiritual, o autor da lição diz que ele é um fracassado. Por que ele é fracassado? Porque o pecado traz a morte, que é representada por uma vida alheia às coisas de Deus, longe do ideal divino. Mesmo que no cotidiano ele esteja andando, caminhando, apresentando sinais de vida física, esse homem está espiritualmente morto. As pessoas que estão fora de Cristo estão cegas da glória de Cristo, estão surdas da voz do Espírito Santo de Deus, não têm inclinação para as coisas de Deus, estão desprovidas de expressar o amor para com o Criador. Esse é o estrago feito pelo pecado. Já pensou? Imagina, pense nisso e pese isto. Essas pessoas vivem empedernidas, endurecidas, cauterizadas na sua consciência por causa do pecado. Não adianta achar que porque possuem uma vida física ou emocional que elas estão sadias. Paulo está dizendo que elas estão mortas. Paulo diz que nós estávamos e éramos escravos, estávamos sendo escravizados. Olha que situação penosa, hein? Representa ou significa que havia um poder controlando, tirando o potencial da nossa vida. A força estava sobre o homem. E esse homem vivia no mundo sob o domínio da carne e do diabo. Paulo diz que nós vivíamos segundo o curso deste mundo mau, perverso. Os nossos sistemas de valores estavam contaminados pelo mal. E no final, então, esses seres humanos vivem desumanizados, que traz a condenação. Estão sobre a condenação. Não somente mortos e escravizados, mas condenados. O pecado continua fazendo estragos na vida pessoal, hein? E, consequentemente, na sociedade. A terceira coisa que o autor da nossa lição de hoje quer nos dizer é que a graça de Deus nos elegeu em Cristo para salvação. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele diz que nós fomos eleitos em Cristo. Não existe eleição sem Jesus. Não existe eleição sem o sacrifício de Jesus e sem a fé em Cristo. Para que então Jesus Cristo morreu? Por que houve o sacrifício de Jesus Cristo? Para tornar eficaz a nossa salvação.
Nós fomos então eleitos para o propósito de Deus, que em Jesus Cristo veio buscar e salvar o que havia perdido. Deus em Cristo veio para restaurar a nossa condição. Veja uma parte da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira a respeito da eleição. Ele diz assim: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna. Não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Ainda que baseada na soberania de Deus, esta eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um de todos os homens. Então aqui nós estamos enfatizando, e ele está dizendo então que houve uma eleição por parte de Deus desde a eternidade. Romanos 11:36, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja dada a glória eternamente. Amém. A eleição, portanto, precisa ser entendida à luz da pessoa de Jesus. A eleição é em Cristo, a eleição foi feita por meio de Cristo. 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui, a questão da soberania de Deus não significa que Deus seja arbitrário, porque ele deu-nos também o livre-arbítrio, e foi dado o livre-arbítrio para que o homem possa fazer escolhas morais. Livre-arbítrio não é contrário à graça. A graça é um dom gracioso, não é imposto. A fé é a causa instrumental, é a mão que recebe. Em quarto lugar, a graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção pelo sangue de Jesus. Efésios capítulo 2, verso de número 13, diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Senhor Jesus Cristo desfez, apagou tudo de mal que estava em nossa vida, de forma contraditória por causa do nosso pecado. Uma situação de quem estava distante e afastado de Deus. Novamente ele vem frisando que o homem vivia uma vida de escravatura do pecado. Éramos escravos do pecado. O homem servia ao diabo e às suas próprias concupiscências. Servíamos ao pecado por escolha. Fomos assim então condenados pelo pecado. Mas Jesus Cristo pagou um preço, um alto preço, e nos redimiu. O Salvador Jesus quebrou as correntes desta escravidão e desfez o aprisionamento. Paulo fala desta graça como sendo riqueza da graça. Favor que não merecíamos. Não é uma graça qualquer, pequena, duvidosa. Por maior que tenha sido o nosso pecado, por mais infame que tenha sido a nossa vida humana, a graça de Deus, disponível pela fé, é enorme e capaz de cobrir todo tipo de tamanho de pecado. A graça de Deus, então, é um tesouro gracioso. Olha a extensão desse valor, a preciosidade do sangue de Jesus Cristo é o que nos mostra a extensão desse amor. A graça de Deus fez com que o sangue de Jesus Cristo derramado fosse eficiente e eficaz.
A última coisa que o autor da nossa lição nos diz, em quinto lugar, é que a graça de Deus nos coloca na condição de membros da família de Deus. Efésios 2,19, assim que não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Família é algo muito especial, não é? Muito bendito. É na família que nós vivenciamos as coisas mais importantes e significativas, as experiências como seres humanos. É na família que nós compartilhamos as nossas alegrias, as nossas conquistas. É na família que nós compartilhamos frustrações e dores também. É na família que nós crescemos e desenvolvemos os nossos sonhos. Paulo diz que a salvação nos colocou dentro da família de Deus. Olha que ilustração bonita. Ele diz aqui que a família de Deus é composta pelos filhos que foram adotados pelo Senhor Jesus Cristo. O primogênito entre muitos irmãos, diz a Bíblia Sagrada. E como Pai perfeito, nosso Deus ama a todos os filhos na mesma medida dentro desta família. É interessante nós ressaltarmos aqui, meus queridos irmãos, que esses filhos amam o Pai. E ao amar o Pai, eles não querem entristecer o coração do Pai e querem viver de maneira a agradar a esse Pai. E uma observação muito forte aqui nessa questão familiar é que não há divisão e não acepção de pessoas. Na família de Deus todos são iguais. Concluindo, não há escape então para o homem se não houver a salvação através de Jesus Cristo, a salvação que Jesus nos oferece. E então nós agradecemos a Deus por essa tão grande salvação. Vivíamos nas trevas, Ele nos trouxe para a maravilhosa luz. Estávamos mortos, Ele nos deu vida. Estávamos condenados, Ele nos absolveu. Estávamos perdidos, fomos achados. Então, vivamos esta salvação com gratidão e com proclamação. 3 coisas para que você entenda como viver os aspectos essenciais da salvação. Primeiro, decida viver para a glória e louvor do Senhor. Tudo que fizer, faça convergindo para a glória de Deus. Segundo, não permita, decida mesmo não mais viver para o pecado, porque nós agora somos vivificados. Em terceiro lugar, jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Pelo contrário, nós fazemos parte desta família porque foi através da sua graça. Amém, meu querido? Prepare-se, estude a lição para o próximo domingo. Leia Efésios capítulo 3 durante esta semana. E o nosso texto áureo para domingo que vem é Efésios 3:7. Não deixe de fazer a sua leitura diária, então, no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Leia sua Bíblia dentro daquele programa para cumprirmos a leitura em um ano. E eu termino o nosso encontro lendo parte do hino de número 361 do cantor cristão. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir? Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Cristo já por mim morreu, sua graça concedeu, e por mim na cruz venceu. Tu não queres a Cristo seguir? Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz e abençoada com a graça de Deus.